sou o Williams na área, começando aqui mais um episódio do nosso canal TV História. Passamos um tempo aí afastado devido à pandemia do coronavírus, mas estamos de volta, chegando firme, chegando forte, com muita coletividade na quebrada, e é isso aí, demorou. Vamos começar a nossa aula de hoje, sobre pré-história. Vamos lá. Bom galera, antes de falarmos sobre a pré-história propriamente dito, é interessante vos dizer que a história da humanidade divide-se em 5 períodos. O primeiro período é a pré-história, subsequente nós temos a antiguidade ou idade antiga. Após a antiguidade nós temos a idade média, após a idade média a idade moderna e por fim a idade contemporânea, que é o período em que nós estamos inseridos. Vale lembrar que todos os indivíduos sempre viveram na idade contemporânea, pois contemporâneo significa presente, agora, ou seja, todos os homens sempre viveram no seu presente, sempre viveram no agora. O que acontece é que esses termos pré-história, antiguidade, idade média, foram dados por sociedades futuras, por historiadores futuros. Então sempre todos os homens da humanidade se viam no período contemporâneo, beleza? Então, falamos agora sobre a pré-história. Gente, o prefixo pré, seguido de hífen, significa antecedência, ou seja, aquilo que vem antes. Portanto, pré-história é um período que antecede a história, ainda não é considerado história. Isso porque alguns historiadores do século XIX, que criaram esse conceito, aliás, esse preconceito, partiram do princípio que aquela sociedade de 5 milhões de anos ainda não tinha desenvolvido um sistema de escrita, ou seja, eles ainda não sabiam escrever, e de fato eles não sabiam. Então, se eles não sabiam escrever, eles não produziam os documentos oficiais, tais como registro de nascimento, identidades, cartas, diários. Então, portanto, eles não teriam história. Então, quer dizer que uma sociedade sem escrita não tem história? Claro que tem. Eu acredito que muitos de vocês que estão nos assistindo deve ter alguém na família que não saiba ler ou escrever. Então isso significa que essa pessoa não tem história? Ela tem história sim. Eu vos disse na nossa primeira aula que a história é uma ciência que estuda a ação do homem. E a ação do homem ela não está limitada, ela não está restrita apenas na arte e no processo de escrever. A ação do homem vai muito além. Então, o que ocorreu é que esses historiadores cometeram 2 erros que não poderiam cometer de forma alguma. O primeiro é o etnocentrismo. Eu falo isso muito em sala de aula. Quem é o meu aluno e estiver assistindo esse vídeo sabe responder o que é o etnocentrismo. O etnocentrismo consiste num indivíduo que acredita que apenas a sua cultura é boa, das outras pessoas não. Ou seja, ele tem uma religião, ele tem um estilo de música e acredita que só esses hábitos deles, os seus costumes é bom e o das outras pessoas não presta. Então aqueles historiadores do século XIX que tinham um sistema de escrita desenvolvido, eles se acharam superior àquela sociedade de 5 milhões de anos atrás pelo fato deles não terem escrita. Então eles se sentiram superior àqueles indivíduos, cometendo, portanto, o etnocentrismo. Eles cometeram também o anacronismo, que é julgar os aspectos culturais de um tempo com valores de outro tempo. Ou seja, eles estão dizendo que os homens de 5 milhões de anos são inferiores porque eles não sabem a escrita. Mas a escrita é importante para nós contemporâneos, no que nós precisamos utilizar no nosso dia a dia. Mas não significa que aqueles homens que viviam há 5 milhões de anos atrás achavam a escrita algo importante ou necessitasse delas. Bom pessoal, o que é que a pré-história estudará? A pré-história ela estudará desde o surgimento do homem há 3,5 milhões de anos atrás ou 4 milhões de anos, até o surgimento da escrita por volta de 4 mil anos antes de Cristo na região da Mesopotâmia. Vale fazer uma observação. Eu vos disse que o historiador, ao escrever a história, ele necessita de fontes. E uma dessas fontes é a fonte escrita. Então, se no período pré-histórico não existia escrita, quais eram as fontes que os historiadores utilizavam? Então, no livro de Richard Lincoln, A Origem da Espécie Humana, ele nos diz que geralmente as fontes utilizadas são fragmentos de crânio, fragmentos de ossos, dentes, ou seja, os chamados fósseis. Quando nós morremos, os nossos órgãos entram rapidamente em um estado de decomposição,
mas os ossos duram milhares de anos. Então, em uma linguagem técnica, eles são chamados de fósseis. No entanto, os fósseis não são as únicas fontes que utilizamos. Existem também as ferramentas que aqueles homens utilizavam, como flechas, lanças, que geralmente eram feitas de pedra, de pedaço de pau, de ossos de animais. Existem também as pinturas rupestres. Então, através de todas essas fontes é que o historiador ele consegue compreender e escrever a pré-história humana. Essas fontes elas são muito importantes, todavia elas são ainda limitadas para conseguirmos compreender a pré-história de uma forma mais ampla, de uma forma mais completa. Então existem algumas interrogações, algumas perguntas a serem respondidas e talvez nunca serão respondidas. No entanto, mesmo com essa limitação, Jaime Pinsky, no seu livro As Primeiras Civilizações, ele nos diz que o ser humano, do ponto de vista natural, é o mais inadequado, é o mais limitado existente no planeta Terra, todavia é o ser mais poderoso que existe. E ele nos explica por quê. Ele nos diz que os felinos nasceram com aquelas garras, com aquelas presas pontiagudas que eles utilizam tanto para se defender quanto para atacar sua isca. E o homem ele não nasce com essa agressividade. O homem é frágil comparado ao felino. As aves do céu nasceram com asas que as possibilitam a trafegar, a voar, né? Os peixes do mar nasceram com nadadeiras que os permitem a trafegar entre as águas. Mas mesmo o homem nascendo com toda essa limitação, mesmo o homem não tendo as presas, as garras, ele aprendeu a lutar, como também aprendeu a criar armas que utilizam tanto para se defender quanto para atacar. O homem mesmo não nascendo com nadadeiras, mas ele aprendeu a nadar, mas não apenas isso, aprendeu também a criar embarcações, tais como caravelas, barcos, navio e até mesmo submarino. O homem, mesmo não tendo asas, mas também aprendeu a voar. Claro que não de uma forma natural, mas com a ajuda da tecnologia, criando avião, helicóptero e etc. O homem aprendeu até a amamentar. Claro que não com um equipamento biológico, não com a sua mama, mas foi criado um utensílio denominado de mamadeira, onde o indivíduo coloca o migal, o leite da criança ali e ela suga, ela se alimenta. Então perceba que o homem, com toda a sua limitação biológica, né, com toda a sua limitação natural, ele conseguiu dominar a natureza de uma forma ampla. Isso porque ele tem algo que talvez os outros animais não tenham, que é a racionalidade. É por isso que o filósofo grego Aristóteles diz que o homem é um animal racional. Então o homem ele agiu através da racionalidade, ele rompeu com a sua história natural e construiu a sua própria história, a sua história social. Se ele não tivesse feito isso, seria apenas um outro animal e meio aos demais, né? Então todo esse processo Charles Darwin chama de seleção natural. A seleção natural consiste no ser vivo que melhor se adaptar à natureza, irá sobreviver, irá dominar a mesma. Então isso é chamado cientificamente de seleção natural. O homem ele se adaptou ao meio em que ele estava inserido. No entanto, no ponto de vista teológico, religioso, a gente pode chamar isso de determinismo divino, se baseando no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, que está escrito: "E disse Deus, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, e ele terá domínio sobre as aves do céu, sobre o peixe do mar, sobre todos os animais terrestres, sobre todos os répteis." Então perceba que quando Deus ele diz, e ele terá domínio, então Deus ele já projetou o homem para que ele fosse dominador de todas as coisas. Então, de uma forma científica, a gente chama isso de seleção natural. O indivíduo que melhor se adaptar à natureza irá sobreviver. Já no ponto de vista teológico, a gente pode chamar de determinismo divino. Deus ele projetou o homem a fim de que ele dominasse todas as coisas. Beleza, galera? Então é isso aí, galera. Semana que vem nós estamos de volta com o nosso canal TV História. Valeu, molecada!